CDI, Selic, inflação. Olha, esses nomes estão por trás de tudo que envolve dinheiro, desde o cafezinho até os grandes investimentos. Mas o que eles realmente significam juntos? Essa frase do material que a gente está usando hoje, acho que captura bem a nossa questão central aqui. Bem-vindos à nossa análise detalhada. Hoje a gente mergulha no capítulo 7 do e-book Investimentos para Iniciantes, volume 1, e o objetivo é claro, né? Desmistificar esse trio aí essencial da economia brasileira, Selic, CDI e inflação. Vamos tentar entender não só o que cada um é, isoladamente, mas principalmente como eles se conectam e por que essa compreensão é assim, a chave para tomar decisões financeiras mais inteligentes. Exato. São termos que aparecem o tempo todo, né? No noticiário econômico, nas opções de investimento que surgem, mas essa relação entre eles, essa dança que eles fazem, nem sempre é óbvia, né? Entender essa dinâmica, olha, é o primeiro passo para conseguir avaliar onde colocar o dinheiro e, talvez mais importante, o que esperar de retorno, assim, de forma realista. E é bom mencionar, né? Essa nossa conversa aqui se baseia num capítulo específico, mas ele faz parte de um guia maior. Para quem sentir que essa análise abriu o apetite por mais conhecimento, o e-book completo Investimentos para Iniciantes, volume 1, está lá na Amazon. Ele cobre outros temas bem importantes de educação financeira, sabe? Com dicas práticas, estratégias. O link para conferir está na descrição. Pode ser um ótimo próximo passo para transformar a relação com as finanças mesmo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Talvez pela mais famosa do trio, a que está sempre nas manchetes, a taxa Selic. O que exatamente ela representa? O material fala que é a taxa básica de juros da economia. Isso mesmo. A Selic é a taxa fundamental, ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, sabe? Naquelas reuniões periódicas deles. Ela funciona, assim, como a principal ferramenta do Banco Central para influenciar a economia. Pensa nela como um volante ou um termostato. Quando o objetivo é segurar a inflação, né, a alta dos preços, ou dar uma esfriada na economia que está muito aquecida, aí a tendência do Copom é subir a Selic. E qual o efeito prático disso, dessa alta? Por que subir a taxa de juros esfria a economia? Porque essa taxa básica, a Selic, ela serve de referência para todas as outras taxas de juros no país. Então, quando a Selic sobe, o custo do dinheiro aumenta. Fica mais caro para os bancos pegarem dinheiro emprestado e, claro, eles repassam esse custo, né? Empréstimo pessoal, financiamento de imóvel, de carro, rotativo do cartão de crédito, cheque especial. Nossa, tudo tende a ficar com juros mais altos. Como o texto do e-book diz de forma bem direta, o dinheiro fica mais caro. Isso acaba desestimulando o consumo e também no investimento das empresas que precisam de crédito. Entendi. Quer dizer, torna o acesso ao dinheiro mais difícil e, com isso, acaba reduzindo a pressão sobre os preços. E quando o cenário é ao contrário? Se a economia está meio devagar, precisando de um empurrãozinho. Aí, o Banco Central pode usar a mesmíssima ferramenta, só que na direção contrária. Ele corta a taxa Selic. Com juros básicos mais baixos, a tendência é que o custo do crédito diminua em toda a economia. Pegar empréstimo fica mais acessível, o que pode sim incentivar as famílias a consumir mais e as empresas a investirem em expansão, contratar mais gente, novos projetos, porque financiar tudo isso fica menos pesado, né? É por isso que o material descreve a Selic, de forma bem apropriada até, como o ponto de partida para entender o comportamento do mercado financeiro. Ela realmente dá o ritmo inicial. Faz todo sentido. A Selic como a taxa principal, a ferramenta de política do governo definida lá pelo Banco Central. Mas olha só, logo em seguida, quase sempre que a gente fala de investimento de renda fixa, aparece outra sigla, CDI. O que é o CDI? E por que ele parece andar sempre colado na Selic, tipo, como uma sombra? Ótima colocação essa da sombra. O CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário, é, na verdade, uma taxa que reflete o custo do dinheiro nas operações de empréstimo que acontecem entre os próprios bancos. São aqueles empréstimos bem curtinhos, geralmente de um dia para o outro, sabe? O pessoal chama de operações do overnight. Ah, overnight. Mas por que os bancos ficam emprestando dinheiro entre si todo dia?
Olha, basicamente é por questões de liquidez e também por exigências do Banco Central. Os bancos precisam fechar o caixa deles todo dia dentro de certas regras, como os depósitos compulsórios, sabe? Alguns bancos podem terminar o dia com o dinheiro sobrando, enquanto outros podem precisar de grana para cumprir essas regras. Então, eles emprestam esses excedentes uns para os outros. A taxa média que eles cobram nessas operações diárias é o que a gente chama de taxa DI, que é a base para o CDI que a gente vê por aí. Certo. Então é uma taxa que nasce dessa necessidade operacional dos bancos. Mas a conexão com a Selic ainda não está totalmente clara para mim. Por que o valor do CDI acompanha a Selic tão de pertinho assim? Ah, a ligação vem da garantia que eles usam nessas operações entre eles. Para diminuir o risco, de um banco não pagar o outro, eles geralmente usam títulos públicos federais como lastro, como garantia, desses empréstimos de um dia. E qual é a principal remuneração desses títulos públicos de curto prazo? Justamente a taxa Selic. Como a garantia principal rende Selic, a taxa que os bancos cobram um dos outros nessas operações, que é o CDI, acaba flutuando muito, muito perto da Selic meta definida pelo Copom. Na prática mesmo, o CDI costuma ficar só um pouquinho abaixo da Selic. Coisa mínima. Ah, agora sim. Fez sentido. A Selic é a meta, o alvo do Banco Central, e remunera os títulos que servem de base. O CDI é a taxa real das operações diárias entre os bancos, usando esses títulos como referência. Então, quer dizer, embora a Selic seja a taxa oficial, o CDI acaba sendo a taxa que o mercado financeiro realmente usa no seu dia a dia interno. Exatamente. E o que é fascinante aqui e muito importante para quem está começando a investir é que essa taxa do mercado interbancário, CDI, se tornou o principal benchmark, ou seja, a referência de rentabilidade para uma variedade enorme de investimentos de renda fixa aqui no Brasil. Muito mais do que a Selic diretamente, sabia? Como assim? Pode dar uns exemplos? Claro, claro. Pensa nos CDBs, os certificados de depósito bancário que os bancos emitem para captar dinheiro. Ou nas LCIs e LCAs, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que ainda têm a vantagem de serem isentas de imposto de renda para pessoa física. Ou até mesmo em muitos fundos de investimento de renda fixa, principalmente aqueles chamados fundos DI. A rentabilidade desses produtos é quase sempre expressa como uma porcentagem do CDI. Ah, é aí que entram aquelas ofertas que a gente vê, tipo CDB que rende 100% do CDI, ou como o material até cita, algo como 110% do CDI. Precisamente. Quando um investimento oferece 100% do CDI, significa que ele vai te entregar uma rentabilidade igualzinha à variação acumulada dessa taxa DI no período. Se oferecer 110% do CDI, significa que vai render 10% a mais do que essa taxa DI. Isso torna o CDI super relevante para o investidor na prática, O material do e-book faz essa distinção muito bem. A Selic é a taxa de política monetária, mais teórica, no sentido de ser a meta. Já o CDI reflete a prática do mercado interbancário e serve como régua direta para comparar e escolher muitos investimentos de renda fixa. Para o dia a dia de quem investe, o CDI acaba sendo até mais visível, mais palpável. Perfeito. Acho que essa dupla Selic e CDI ficou bem mais clara agora. Selic é a taxa diretora do BC, o CDI é a taxa operacional do mercado que segue ela de perto e vira a referência para os investimentos. Mas falta a terceira peça desse quebra-cabeça financeiro, a inflação. O texto define de um jeito simples e direto o aumento geral e persistente dos preços ao longo do tempo. Parece óbvio, Mas o impacto disso nas nossas finanças é gigantesco, não é mesmo? Gigantesco. E, infelizmente, muitas vezes a gente subestima ou entende mal. A inflação é o que a gente pode chamar de inimigo silencioso do nosso poder de compra. Ela age como se fosse um imposto invisível, sabe? Vai corroendo o valor real do dinheiro que a gente tem guardado ou mesmo investido. Não adianta nada, absolutamente nada, comemorar um investimento que rendeu, 10% em um ano, se a inflação oficial, medida pelo IPCA, por exemplo, foi de 12% nesse mesmo período. Nossa, nesse caso, mesmo que a quantidade de reais na conta tenha aumentado, a capacidade de comprar coisas com aquele dinheiro diminuiu.
A pessoa ficou, na prática, mais pobre em termos de poder de compra. É aqui que entra um conceito que o material destaca e que realmente muda a perspectiva, né? A diferença crucial entre o tal rendimento nominal e o rendimento real. Precisamente, esse é talvez um dos pulos do gato mais importantes para quem começa a investir. O rendimento nominal é aquele número bonito que aparece no extrato, a taxa bruta que o investimento pagou, né? Antes de imposto, de taxa e antes da inflação. Agora, o rendimento real é o que efetivamente sobrou depois que a gente desconta o efeito da inflação. É o ganho ou a perda real de poder de compra. E é esse rendimento real que mostra de verdade se o patrimônio está crescendo ou encolhendo. Isso realmente muda tudo. Deixa de ser só uma corrida por taxa nominal alta e passa a ser uma busca por superar a inflação. Como é que se calcula isso na prática? Tem um jeito fácil? Olha, a forma mais precisa envolve uma formulinha matemática. Mas para ter uma ideia rápida e muito útil, basta subtrair a taxa de inflação da taxa de rendimento nominal. Se o investimento rendeu 10% e a inflação foi de 6%, o rendimento real foi perto de 4%, entende? Agora, se rendeu 5% e a inflação foi de 7%, o rendimento real foi negativo, em uns 2% mais ou menos. Por isso, é fundamental, essencial mesmo, comparar a rentabilidade dos investimentos com o índice de inflação, como o IPCA. Como o capítulo do e-book reforça bem, não basta render mais, é preciso render acima da inflação. É a única forma de garantir que o poder de compra está aumentando de verdade, que deveria ser o objetivo final de investir, né? Entendido. Selic, CDI, inflação. As peças separadas agora fazem sentido. Selic é a política, CDI é o mercado, inflação é o poder de compra. Mas a chave mesmo, como o material sugere, está em como elas interagem, como essa engrenagem funciona junta. O capítulo até usa uma imagem de um triângulo definindo o ritmo da economia. Como é que essa dança acontece na prática? Vamos conectar os pontos, então? Como a gente viu, a Selic, que é definida pelo Banco Central, influencia diretamente o CDI, a taxa interbancária. E essas duas taxas, como andam juntas, elas acabam estabelecendo o nível geral de quanto rende a renda fixa no país, especialmente a pós-fixada, aquela que é atrelada a um desses indicadores. Certo. Então, um movimento na Selic pelo Copom reverbera quase que na hora no CDI e, por tabela, na rentabilidade que a gente pode esperar de um CDB ou de um fundo DI, por exemplo. Exatamente. Se o Banco Central decide subir a Selic, vamos dizer, para combater a inflação, o CDI tende a subir junto, na mesma proporção. Isso faz com que os investimentos de renda fixa pós-fixados fiquem mais atraentes, pelo menos em termos nominais. Aquele CDB que paga 100% do CDI vai passar a render mais em reais. Em cenários assim de Selic e CDI altos, a renda fixa geralmente ganha destaque, oferecendo retornos nominais mais altos com o risco que o pessoal percebe como baixo, especialmente em título público como o Tesouro Selic ou naqueles produtos de banco com a garantia do FGC até certo limite. E nesse cenário de Selic alta para combater a inflação entra como o juiz desse retorno, como o material meio que sugeriu, avaliando se aquele rendimento nominal maior foi o bastante para realmente ganhar da alta de preços? Perfeita analogia. A inflação é o fator que vai dizer se o ganho nominal virou ganho real de poder de compra. E aqui a gente fecha o ciclo da ferramenta do Banco Central. Ele sobe a Selic justamente porque a inflação está alta e precisa ser controlada. A Selic mais alta encarece o crédito, desestimula a demanda, dá aquela esfriada na economia e, com o tempo, a expectativa é que isso ajude a trazer a inflação para a meta. Entendi o mecanismo. Quer dizer, ao agir para controlar a inflação, subindo a Selic, o Banco Central acaba quase como um efeito colateral automático, tornando a renda fixa mais rentável nominalmente, porque o CDI acompanha. Mas isso não significa que o Banco Central vive nesse dilema, tendo que escolher entre frear a inflação ou estimular a atividade econômica? Exatamente. É uma calibragem constante, super delicada. Existe sempre um trade-off, uma escolha difícil.
Subir demais os juros pode controlar a inflação, sim, mas também pode brecar demais o crescimento da economia, aumentar o desemprego. Por outro lado, cortar muito os juros para estimular a economia pode acabar gerando pressão na inflação lá na frente, se a demanda crescer mais rápido que a capacidade de produção do país. E o que acontece com os investimentos quando o cenário é o inverso? Inflação está controlada, economia precisando de estímulo e o Banco Central vai lá e corta a Selic. Nesse cenário, com Selic e CDI mais baixos, a rentabilidade nominal da renda fixa diminui bastante. Aquele mesmo CDB de 100% do CDI vai render bem menos em reais. E isso pode levar quem investe a repensar as estratégias, né? Para buscar retornos que ainda consigam superar a inflação, que pode estar baixa, mas ainda existe, com mais folga, talvez seja preciso aceitar um pouco mais de risco. É nesse contexto que os investimentos de renda variável, tipo ações, fundos imobiliários ou até fundos multimercado, que têm um potencial de retorno maior, mas também mais volatilidade e risco, claro, podem ganhar mais espaço na carteira das pessoas. Então, essa dinâmica entre Selic, CDI e inflação não só reflete o momento da economia, mas também molda ativamente as decisões e o comportamento de quem investe. Que quadro complexo, mas fascinante mesmo. Então, tentando amarrar as pontas do que a gente tirou dessa análise do material, dá para dizer que a Selic é a grande alavanca do Banco Central para ajustar a temperatura da economia, sempre de olho na meta de inflação. O CDI é o reflexo quase instantâneo dessa alavanca no mercado financeiro, a taxa do dia a dia dos bancos, que virou o grande referencial para a rentabilidade da renda fixa, e a inflação, bom, a inflação é o termômetro final, que diz para a gente se o nosso dinheiro está ganhando valor de verdade ou só mantendo ou até perdendo o poder de compra frente ao aumento dos preços. Excelente resumo. E a mensagem central, o verdadeiro pulo do gato, acho que o capítulo busca passar, é que esses três elementos são inseparáveis. Eles formam um sistema, sabe? Tudo interligado. A Selic puxa o CDI. Os dois impactam diretamente quantos investimentos de renda fixa vão render. E a inflação funciona como o filtro que revela o ganho real, aquilo que efetivamente aumentou a capacidade de consumo. Entender essa relação, como o material diz de uma forma muito feliz, é como aprender o idioma do dinheiro. Deixa de ser só um monte de sigla solta e passa a ser uma história que faz sentido sobre como a economia e os investimentos funcionam. E dominar esse idioma, vamos dizer assim, parece ser o primeiro passo fundamental para quem quer sair daquela passividade, talvez da poupança só, e começar a tomar as rédeas dos próprios investimentos, fazendo escolhas mais conscientes, mais alinhadas com os objetivos, não é? Deixa de ser refém das taxas e passa a entender o jogo. Sem dúvida alguma. Conhecer essa engrenagem Selic, CDI, inflação, permite não só avaliar melhor as opções de investimento que aparecem por aí, mas também interpretar as notícias econômicas com mais profundidade, sabe? E ajustar a própria carteira de investimentos de forma mais estratégica, de acordo com as mudanças no cenário e as metas financeiras de cada um. E essa compreensão mais profunda, claro, nos leva a uma reflexão. Como será que entender essa dança constante entre a taxa básica de juros, a referência do mercado e o custo de vida pode transformar a maneira como a gente enxerga não apenas os próprios extratos bancários e de investimentos, mas também as manchetes dos jornais, as decisões do governo, o funcionamento da economia como um todo? De que forma isso muda a percepção sobre o que realmente impacta o bolso no dia a dia? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando. Uma excelente questão para levar adiante, sim. E, reforçando o convite, para quem quiser aprofundar ainda mais este e outros conceitos essenciais sobre finanças e como começar a investir, o guia completo Investimentos para Iniciantes, volume 1, está disponível na Amazon. O link para conferir o material que a gente usou como base hoje está aqui na descrição desta nossa conversa.